Essa casa é do meu filho também, dona Helena. O que é dele é dela e o que é dela é dele. Quando ouvi essas palavras saindo da boca daquela mulher, senti algo se rasgar dentro de mim. Foi como se o chão do sítio que eu mesma comprei tivesse aberto sob meus pés. Eu olhei para a cozinha, para a pia, onde minha filha chorava em silêncio, e entendi que todo o meu sacrifício, cada centavo economizado, cada noite de solidão, estava sendo pisoteado ali mesmo diante dos meus olhos. O amor de mãe, às vezes, é como o barro molhado moldado à força pelas mãos da dor. Sabe, dizem que o tempo ensina tudo, mas ninguém te prepara para o dia em que você vê a sua filha ser tratada como empregada na própria casa. Ninguém te diz que proteger quem você ama pode significar enfrentar uma família inteira. E você o que faria no meu lugar? Ficaria calado para não causar problemas ou enfrentaria o inferno para salvar quem ama? Se você acredita que o amor de mãe vai além do medo, continue aqui comigo. Porque essa é a história de uma mulher que teve que escolher entre a paz e a justiça. Meu nome é Dona Helena Duarte. Tenho 70 anos e achei que já tinha visto de tudo na vida. Mas naquele sábado de manhã, quando cheguei ao sítio da minha filha Camila, entendi que ainda existiam batalhas que só o coração de uma mãe podia travar. Eu tinha dado a ela aquela casa para recomeçar. Mal sabia que aquele lar seria tomado por uma família que confundia amor com posse. E foi ali naquele chão de terra vermelha que a guerra começou. Quando meu marido morreu há mais de 20 anos, eu pensei que nunca mais fosse sentir a vida pulsar de verdade. Trabalhei a vida inteira como contadora, guardando cada real, cada moedinha que sobrava do café da manhã. Não porque eu fosse avarenta, mas porque aprendi cedo que a vida não dá garantias a ninguém. Eu queria envelhecer com dignidade, sem depender de ninguém. Achei que aquele dinheiro seria o meu colchão de segurança, meu futuro tranquilo. Mas o destino gosta de brincar com os planos da gente. Minha filha Camila sempre foi meu maior orgulho. Inteligente e estudiosa, uma mulher de coração doce e alma sensível. Quando se casou aos 25 anos, eu chorei de emoção. Pensei que ela tinha encontrado o amor que eu sempre desejei para ela. O marido Rafael parecia um homem de boas maneiras, trabalhador, carinhoso. Eu via neles o casal perfeito daqueles que aparecem em propagandas de banco sorrindo com uma xícara de café na mão e a promessa de um futuro feliz. Mas a vida real não é propaganda. É feita de silêncios, de ausências e de feridas que a gente não mostra para ninguém. Durante anos, Camila foi se apagando aos poucos. Eu via quando ela vinha me visitar nas tardes de domingo, o sorriso sem brilho, as mãos inquietas. Quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, que só estava cansada. Mas mãe sente, mãe sabe. Eu percebia o vazio nos olhos dela e a maneira como desviava o olhar quando eu mencionava o nome do marido. Um dia ela chegou à minha porta com 2 malas nas mãos e o rosto branco como papel. Mãe acabou, disse apenas. A voz dela era tão fraca que parecia vir de outro mundo. Eu a abracei sem perguntar nada. Só senti o corpo dela tremendo no meu colo, como se todo o peso dos últimos 18 anos tivesse caído sobre mim também. Naquela noite, Camila dormiu no meu sofá e eu fiquei acordada olhando para ela. Pensei em tudo que uma mulher é capaz de suportar em silêncio, nas palavras que matam devagar, nas promessas que viram correntes. Nos dias seguintes, ela andava pela casa como um fantasma. Não comia direito, não falava, só ficava olhando pela janela. Às vezes chorava baixinho, outras vezes ficava horas parada diante do espelho, como se não reconhecesse mais o próprio rosto. E eu ali tentando encontrar uma forma de costurar o que estava rasgado dentro dela. Foram meses assim. A cada manhã eu me perguntava como ajudar, lá a se levantar. E numa dessas manhãs, enquanto tomávamos café, olhei para as mãos dela segurando a xícara e percebi que havia algo diferente. Uma pequena centelha, um desejo de respirar de novo. Foi aí que a ideia nasceu. Eu tinha aquele dinheiro guardado, meu fundo de aposentadoria. Sempre sonhei com um pedacinho de terra, um lugar tranquilo para passar os últimos anos, plantar flores, cuidar das galinhas.
Mas olhando para minha filha, percebi que aquele sonho não era mais meu, era dela. Comecei a procurar anúncios de sítios nos arredores de Ouro Preto e um dia encontrei o lugar perfeito. 2 hectares de terra, uma casa simples, com varanda, janelas grandes e um pé de goiaba no quintal. O preço era alto para mim, R$ 52.000, mas eu não hesitei. Pedi um pequeno empréstimo no banco e em uma semana o sítio era nosso. Quando levei Camila para ver, ela ficou parada diante do portão sem conseguir falar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mãe, é lindo, mas por que está fazendo isso? Eu segurei as mãos dela e respondi: porque toda mulher merece um lugar onde possa recomeçar. Este é o seu. Ela chorou e eu chorei junto. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que vi no rosto dela em muitos anos. Os meses seguintes foram de reconstrução. Camila começou a pintar, a cuidar do jardim, a fazer bolos e doces para vender na vizinhança. Ela ria outra vez, falava dos planos da horta, do cheiro das flores. Eu a visitava todo fim de semana e via uma nova vida nascer ali naquele pedaço de chão. Achei que a pior parte tinha ficado para trás. Mas o destino, sempre caprichoso, decidiu testar minha fé mais uma vez. 6 meses depois, ela me ligou contando que havia conhecido alguém. Disse que o nome dele era Rafael Nogueira. Sim, o mesmo nome do ex. E eu achei até engraçado, mas ela riu e explicou que era outro homem completamente diferente. Mãe, ele é gentil, me escuta, me trata com respeito. Acho que Deus finalmente mandou alguém bom. No começo, confesso, fiquei desconfiada. Mas quando o conheci, me pareceu realmente um bom homem. Educado, simpático, ajudava no jardim, trazia flores. Dizia que amava Camila como nunca amou ninguém. Eu quis acreditar. Depois de tudo que ela viveu, era justo que finalmente encontrasse um amor tranquilo. O casamento foi rápido, simples, só no civil. Camila me disse que queria algo discreto, sem pompa, sem festa. E eu respeitei. O que importava era vê-la feliz. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Rafael continuava carinhoso, atencioso, sempre com um sorriso pronto. Eles passavam os fins de semana cuidando do sítio, recebendo amigos, mandando fotos para mim. Eu via nas mensagens o brilho que faltava antes e meu coração se enchia de gratidão. Mas a paz é como um passarinho arisco. Basta um ruído para ela voar. Numa tarde qualquer, Camila me ligou. A voz dela soava cansada, mas ela disse que estava tudo bem. Só que havia algo diferente no tom, uma hesitação que eu não soube nomear. Quando perguntei se queria que eu fosse visitá-la, ela respondeu apressada: agora não, mãe, está tudo ótimo aqui. Aquilo me inquietou. O instinto de mãe é uma coisa que não erra. Eu senti que alguma coisa estava fora do lugar. Passei aquela noite em claro, olhando para o teto, tentando acalmar o coração. No fundo, eu sabia que uma nova tempestade se aproximava, mesmo que o céu ainda parecesse azul. E na manhã seguinte, quando decidi ir até o sítio sem avisar, eu ainda não sabia que aquela visita mudaria tudo. Quando cheguei ao sítio naquela manhã de sábado, o sol ainda nascia por trás das montanhas e o ar cheirava a café fresco. Eu vinha com o coração apertado, sem saber o porquê, apenas com aquela sensação estranha que as mães sentem quando algo não está certo. Estacionei o carro perto da varanda e ouvi vozes vindas da cozinha. Risos altos, sons de pratos, batendo um tom que não combinava com a calma daquele lugar. Quando entrei, o que vi me gelou por dentro. Camila estava de costas para mim, com as mãos mergulhadas na água com sabão. O cabelo preso de qualquer jeito, os ombros curvados como se carregassem o peso de uma vida inteira. Ela chorava em silêncio, as lágrimas caindo dentro da pia. Ao redor, uma cena que me fez duvidar do que via. Na sala, Dona Clarice, a mãe de Rafael, estava sentada como uma rainha de pernas cruzadas tomando café. As filhas dela, Patrícia e Verônica, riam alto vendo televisão, enquanto o irmão mais novo, Cadu, fumava na janela. A esposa dele, Elaine, cuidava dos filhos pequenos que corriam pela casa derrubando brinquedos e espalhando farelos de pão pelo chão.
E todos gritavam o nome de Camila. Camila traz mais café. Camila, o pão acabou. Camila, os ovos estão frios. Minha filha obedecia a cada ordem sem reclamar. Parecia um fantasma. E cada palavra que ouvi era como uma faca entrando em mim. Fiquei parada na porta por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Então Dona Clarice virou o rosto e me viu. Ela abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Dona Helena, que surpresa! Não sabíamos que vinha hoje. A voz era doce, mas o olhar era de gelo. Respirei fundo e respondi. O sítio é da minha filha e eu posso vir quando quiser. Ela riu um riso curto e venenoso. Claro, claro. Mas agora é de Camila e do meu filho não é. O que é de um é do outro. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como uma sentença. Olhei para Camila, que abaixou a cabeça envergonhada. Senti um nó na garganta e uma raiva crescer dentro de mim, quente antiga familiar. A raiva de ver minha filha humilhada. Camila, vem aqui comigo, pedi tentando manter a calma. Mãe, eu ainda preciso limpar o café da manhã. Deixa isso. Vem agora. Dona Clarice soltou uma risadinha debochada. Não seja dramática, Dona Helena. Somos família. Camila está apenas ajudando nos afazeres. Família, repeti encarando-a. Família não trata ninguém como empregada. O silêncio caiu sobre a sala. Patrícia abaixou o som da televisão. Até as crianças pararam por um instante. Eu segurei o braço de Camila e a levei para fora até o quintal, onde o vento parecia mais leve. Quando chegamos ao balanço de madeira que eu mesma tinha instalado, ela desabou. Mãe, eu não sei o que fazer. Me conta tudo, filha. Desde o começo. Ela contou. Disse que 3 semanas antes Dona Clarice ligou dizendo que o aluguel da casa dela estava muito caro e que precisava de um lugar para ficar por uns dias. Rafael, como bom filho, disse sim. Depois veio Patrícia dizendo que terminou com o namorado. Depois Verônica, porque o apartamento dela estava em reforma. E por último Cadu com a esposa e as crianças. De repente a casa estava cheia. E Rafael não disse nada, perguntei. Ele diz que é temporário, que são família, que eu preciso ser compreensiva. E você dorme onde, Camila? Ela hesitou. No sofá. E a cama do quarto principal, Dona Clarice disse que precisa dela por causa da coluna. Fechei os olhos por um momento, tentando controlar o ódio que me subia pelo corpo. Isso acaba hoje. Voltamos para dentro da casa. Dona Clarice estava recostada no sofá sorrindo. Camila, querida, prepara um chá de camomila para mim. O último estava morno. Chega. A palavra saiu da minha boca antes que eu percebesse. Todos olharam para mim. Vamos esclarecer uma coisa. Esta casa é da Camila e só ela decide quem fica e quem vai embora. Patrícia levantou-se. O que a senhora está dizendo? Rafael nos convidou. Pois convidou sem ter esse direito. Peguei o celular e liguei para o Dr. Marcelo Freitas, o advogado que me ajudou a comprar o sítio. Coloquei no viva voz. Doutor, só confirmando, o sítio está no nome de quem? Somente no da Camila Duarte, ele respondeu. E o marido dela tem direito sobre a propriedade, não é um bem adquirido antes do casamento. A cor sumiu do rosto de Dona Clarice. Virei-me para Camila. Diga para eles de quem é esta casa. Camila respirou fundo e com a voz trêmula, mas firme, disse: é minha. Só minha. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Dona Clarice se levantou devagar. Então é assim. Vai nos expulsar, depois de tudo que fizemos por você, depois de tudo que fizeram contra ela, respondi. Eu dei a eles 1 hora. 1 hora para juntarem as malas e saírem. Patrícia me chamou de louca. Verônica me disse que eu estava destruindo o casamento da filha. Cadu tentou me intimidar, mas eu não recuei. Eu já tinha enfrentado coisa pior na vida. E foi ali, diante daquela família que se achava dona do mundo, que vi minha filha pela primeira vez em anos levantar a cabeça. Ela olhou para mim, depois para eles e disse:
Eu quero minha casa de volta. Naquele instante senti o coração pulsar com força. Ela finalmente lembrava quem era. Sabe, às vezes a vida te obriga a escolher entre o silêncio e a coragem. E naquele dia eu escolhi lutar. Porque quando uma mãe vê a filha chorando dentro da própria casa, a dor vira fogo. E o fogo, se não for contido, consome tudo. E você o que faria no meu lugar? Ficaria calado para não causar conflito ou enfrentaria o inferno para proteger quem ama? Se você acredita que o amor de mãe é mais forte do que o medo, comente sua idade ou sua cidade para mostrar que você entende esse amor. E se acha que Dona Helena foi longe demais, deixe um like e se inscreva no canal porque o que vem a seguir vai ser ainda mais intenso. Quando saí da casa naquele dia, deixei para trás um campo de batalha. E eu sabia no fundo que aquela guerra estava só começando. O relógio marcava 11 da manhã, quando o som de um carro se aproximou pela estrada de terra. Eu olhei pela janela e vi Rafael estacionando a caminhonete. Ao lado dele vinha o pai, seu Alberto, com o olhar sereno de quem raramente se envolve em conflitos. O ar da casa estava pesado, denso. A cada minuto que passava, a tensão crescia como uma tempestade prestes a cair. Quando Rafael entrou, parou no meio da sala e olhou ao redor. Havia malas empilhadas, no canto roupas jogadas em cima do sofá e rostos tensos espalhados por todo lado. "O que está acontecendo aqui?", perguntou confuso. "Por que todo mundo está arrumando as coisas?" Antes que alguém respondesse, Dona Clarice avançou na frente, os olhos marejados e a voz carregada de drama. "Graças a Deus você chegou, meu filho. A sua sogra enlouqueceu. Está nos expulsando da casa." Rafael me olhou com surpresa. "Mãe, o que ela está dizendo?" Fiquei de pé firme, sem me abalar. "Estou dizendo a verdade. Pedi que sua família se retirasse. Eles abusaram da hospitalidade da Camila." "Abusaram? Como assim?", ele riu incrédulo. "Olha ao redor, Rafael. A casa está um caos. Sua mãe tomou o quarto de vocês, suas irmãs tratam a Camila como empregada e seu irmão transformou o jardim em área de churrasco. Isso não é família, é invasão." "Mas essa casa é minha também", disse ele, a voz subindo. Respirei fundo. "Não, Rafael. Legalmente esta casa é apenas da Camila. Foi um presente que dei a ela antes do casamento." A expressão dele mudou. Confusão, vergonha, talvez raiva. "Isso não importa. Somos casados. O que é dela é meu também. Não nesse caso. E mesmo que fosse isso, não lhe dá o direito de permitir que tratem sua esposa dessa forma." Camila, que até então estava calada perto da porta, deu um passo à frente. A voz dela tremia, mas as palavras saíram firmes. "Rafael, eu estou cansada. Eu durmo no sofá há 2 semanas porque sua mãe disse que precisa da cama. Eu cozinho para 8 pessoas, lavo a roupa de todos e ainda ouço que sou ingrata." "Você acha isso certo?" O rosto de Rafael ficou pálido. Ele olhou para a mãe procurando uma resposta. "Ela está exagerando, filho", disse Dona Clarice, pousando a mão no peito. "Você sabe como ela é. Sensível demais. Sempre faz drama." "Drama?", Camila deu um passo à frente. "Isso é drama, olhe para minhas mãos." Ela mostrou as mãos vermelhas inchadas de tanto esfregar louça. "Isso é o que eu ganho por tentar agradar." Camila tentou dizer Rafael, mas a voz falhou. "Chega", interrompi. "Chega de fingir que isso é normal." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Seu Alberto se aproximou devagar, pousou a mão no ombro do filho e falou pela primeira vez. "Rafael, escuta o que sua esposa está dizendo." Mas Dona Clarice se voltou para ele furiosa. "Você também vai ficar do lado delas agora." "Não é questão de lados, Clarice. É questão de respeito." Ela se calou por um instante, surpresa com a firmeza do marido, mas logo recuperou o controle. "Meu filho não vai nos deixar na rua. Ele sabe o que é família." Rafael passou as mãos no cabelo, claramente dividido. "Mãe, eu só pedi que ficassem alguns dias. Não achei que fosse virar isso." "E virou", disse Camila sem hesitar. "Virou um pesadelo."
Eu não tenho mais paz dentro da minha própria casa. Dona Clarice respirou fundo, fingindo ofensa. Depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata. Eu te acolhi como filha. Não, a senhora me usou como criada, respondeu Camila, a voz ganhando força. Eu vi o momento exato em que o mundo de Rafael começou a ruir. Ele olhou para todos, para a mãe, as irmãs, o irmão e depois para Camila. E então algo nele mudou. Mãe, acho melhor a senhora ir embora. O choque estampado no rosto de Dona Clarice foi imediato. O que você não pode estar falando sério? Estou. Isso passou dos limites. Ela começou a chorar lágrimas que pareciam mais teatrais do que sinceras. Eu sou sua mãe, a mulher que te deu a vida. E você vai escolher uma estranha em vez de mim. Rafael hesitou e por um instante temi que ele voltasse atrás. Mas então ele disse com a voz baixa, quase quebrada: Camila é minha esposa. Ela merece respeito. Dona Clarice o encarou com ódio. Você vai se arrepender, Rafael. Quando ela te abandonar, quando essa casa estiver vazia, você vai se lembrar de quem realmente te amava. Amor não é controle, mãe. E o que a senhora está fazendo é controle. Foi a primeira vez que ouvi Rafael falar com tanta firmeza. Camila começou a chorar, mas dessa vez de alívio. Eu fiquei ali observando em silêncio, com o coração apertado e orgulhoso ao mesmo tempo. Seu Alberto se aproximou da esposa. Vamos, Clarice. Já chega. Ela o olhou como se ele tivesse traído a própria família. Você também vai me abandonar. Não estou te abandonando. Estou te chamando à razão. Mas Dona Clarice não queria ouvir. Virou as costas, entrou no quarto principal e bateu a porta com força. As irmãs começaram a resmungar, o irmão bufou, as crianças choraram. Era o retrato do caos. Rafael se sentou no sofá exausto. Enterrou o rosto nas mãos. Mãe, o que eu fiz, murmurou. Camila se aproximou devagar, tocou o ombro dele. Você finalmente enxergou. Eu olhei para eles e senti uma mistura estranha de tristeza e esperança. Nada seria fácil depois daquele dia, mas ao menos a verdade estava dita. Saí para a varanda por um momento. O vento da tarde trazia o cheiro da terra molhada e um silêncio que doía. Atrás de mim ouvi o barulho de portas batendo, malas sendo arrastadas e vozes sussurrando insultos. A guerra ainda não tinha acabado, mas pela primeira vez eu via minha filha lutando. E no fundo do coração eu sabia que o que viria depois seria ainda mais difícil. Porque quando uma mãe perde o controle, ela tenta recuperá-lo a qualquer custo. E Dona Clarice Nogueira não era mulher de aceitar derrota facilmente. A tarde caía devagar e o sítio parecia respirar um silêncio estranho. Eu podia ouvir apenas o barulho das gavetas sendo abertas, das malas sendo arrastadas e das vozes abafadas vindo dos quartos. Dona Clarice e os filhos juntavam as coisas resmungando entre si, lançando olhares de raiva que cortavam o ar como lâminas. A atmosfera pesava como se o chão inteiro estivesse prestes a desabar. Camila estava sentada no sofá, as mãos tremendo no colo. Rafael andava de um lado para o outro tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu, de pé na varanda, observava o movimento sem dizer nada. Tinha aprendido depois de tantos anos que às vezes o silêncio é mais forte do que qualquer palavra. De repente, a porta do quarto se abriu com força. Dona Clarice saiu carregando uma mala grande e uma expressão que misturava fúria e orgulho ferido. Isso é um absurdo, disse a voz alta ecoando pelas paredes. Ninguém me trata assim. Eu sou mãe. Eu dei a vida a este homem e agora sou expulsa da casa dele como uma intrusa. Não é a casa dele, mãe, respondeu Rafael com voz cansada. É da Camila. E a senhora sabe disso. Eu sei de uma coisa. Rafael retrucou ela com os olhos faiscando. Quando essa mulher te virar as costas, não venha correr para mim, porque eu não vou estar lá. Camila abaixou a cabeça, respirando fundo para conter as lágrimas. Eu caminhei até ela e segurei sua mão. Você fez o certo, murmurei.
Às vezes, proteger a própria paz é o maior ato de coragem. Patrícia e Verônica apareceram em seguida com os rostos fechados e os braços cheios de sacolas. Não se preocupe, mãe, a gente não precisa de gente ingrata, como eles disse Verônica. Vamos embora e nunca mais voltamos. Que Deus te ouça, pensei, mas não falei nada. As crianças choravam no canto confusas com o clima pesado. Cadu tentava apressar todos, mas o tom dele era mais irritado do que solidário. Vamos logo, mãe. Já estamos aqui tempo demais. Clarice virou-se para mim com um olhar que parecia atravessar o ar. Espero que esteja feliz, Dona Helena. Conseguiu o que queria. Separou mãe e filho. Não, Dona Clarice, respondi calma. Eu só abri os olhos do seu filho. Ela suspirou alto como se cada palavra minha fosse uma afronta. Depois virou as costas e saiu pela porta da frente arrastando a mala como quem arrasta o orgulho ferido. O som daquele zíper batendo contra o chão me pareceu o fim de uma era. Minutos depois, o carro deles arrancou pelo caminho de terra levantando poeira. Ficamos em silêncio observando até o último vestígio desaparecer na estrada. Quando o barulho do motor se apagou, o que restou foi o som do vento e o canto distante dos pássaros. Camila caiu em prantos. O choro dela era profundo, daqueles que vêm de lugares que a gente não consegue alcançar. Mãe, eu destruí tudo, soluçou. Destruí meu casamento. Ele nunca vai me perdoar. Abracei-a com força. Você não destruiu nada, filha. Só tirou o que estava te destruindo. Rafael ficou parado observando a cena sem saber o que dizer. Eu vi a culpa nos olhos dele, o peso da indecisão, o medo do que viria depois. Eu devia ter agido antes, murmurou. Devia ter visto o que estava acontecendo. Mas não viu, respondi. E agora o que você vai fazer com isso é o que vai definir quem você realmente é. Ele assentiu cabisbaixo e saiu para o quintal. O céu começava a escurecer e a luz laranja do fim da tarde pintava o rosto dele de uma tristeza muda. Ficamos ali, eu e Camila, em silêncio por longos minutos. Quando ela finalmente se acalmou, se deitou no meu colo como quando era criança. Eu tenho medo, mãe confessou. E se ele me deixar, e se tudo isso tiver sido em vão, então você vai sobreviver como sempre fez, respondi. O amor verdadeiro nunca pede que a gente se anule. A noite caiu por completo e o sítio parecia outro lugar. Sem os gritos, sem o barulho das risadas forçadas, sem a presença sufocante daquela família, o ar ficou leve, mas havia também um vazio. O tipo de silêncio que vem depois de uma guerra. Mais tarde, Rafael voltou para dentro. Sentou-se ao lado de Camila e pegou suas mãos. Eu estou perdido, disse. Não sei como consertar isso. Comece ficando, respondeu ela. Ficando de verdade. Ele olhou para mim e eu vi nos olhos dele o início de um arrependimento sincero. Não uma desculpa vazia, mas o peso de quem percebeu tarde demais o estrago que causou. Eu não mereço o perdão dela, disse olhando para o chão. Talvez não, respondi, mas o arrependimento é o primeiro passo para merecer. Camila encostou a cabeça no ombro dele e ficamos ali os três mergulhados em um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. Por volta das 9 da noite, Rafael se levantou. Eu vou tentar falar com a minha mãe amanhã. Dizer que sinto muito, mas que agora a prioridade é você. Camila apenas assentiu. Não havia mais força para discutir. Eu me levantei e fui até a varanda. A lua brilhava sobre as árvores e o ar fresco carregava o cheiro de terra úmida. Senti um misto de alívio e preocupação. Sabia que o pior tinha passado, mas também sabia que a ferida ainda estava aberta. Quando voltei para dentro, vi Camila dormindo no sofá exausta e Rafael sentado ao lado dela segurando sua mão. Ele me olhou e eu pude ver que algo dentro dele realmente tinha mudado. Talvez fosse tarde demais para alguns perdões, mas nunca é tarde para recomeçar. Ainda assim, uma inquietação me tomou. Eu conhecia Dona Clarice. Ela não era o tipo de mulher que aceitava uma derrota em silêncio.
Enquanto apagava as luzes, pensei: ela vai tentar voltar. E no fundo eu sabia que estava certa. Os dias seguintes passaram lentos, como se o tempo tivesse medo de seguir em frente. O sítio parecia respirar alívio e ao mesmo tempo carregar o eco do que aconteceu. As vozes da família Nogueira ainda pareciam flutuar no ar, misturadas ao cheiro de café e à lembrança amarga da confusão. Camila acordava cedo, mas agora havia silêncio. Ela andava pela casa recolhendo o que restava da presença deles: uma escova de cabelo esquecida no banheiro, uma sandália infantil debaixo do sofá, uma toalha pendurada atrás da porta. Pequenas marcas de um pesadelo recente. Eu ia visitar lá quase todos os dias. Levava pão, frutas e o consolo que uma mãe tenta oferecer quando as palavras parecem pouco. Ela tentava sorrir, mas o rosto ainda estava cansado. Rafael, por outro lado, passava horas calado, como se procurasse um jeito de se perdoar. Uma tarde sentamos nós três na varanda. O vento soprava leve e os galhos da goiabeira faziam sombras no chão. Eu quero consertar isso, disse Rafael, finalmente quebrando o silêncio. Quero que o nosso lar volte a ser o que era antes. Camila olhou para ele desconfiada. Antes de quê? Antes da sua mãe decidir que minha casa era dela ou antes de você achar que eu estava exagerando? Rafael baixou a cabeça. Antes de tudo isso, antes de eu perder a noção do que é certo, eu fiquei quieta. Às vezes o silêncio da mãe serve de espelho para o arrependimento do filho. Nos dias seguintes ele começou a agir diferente. Ajudava nas tarefas, pintava o portão, cortava a grama, consertava o chuveiro. Pequenos gestos que no fundo diziam: eu estou tentando. Camila aos poucos deixou de olhar para ele com tanta raiva e passou a enxergar o esforço. Uma noite ela me ligou. A voz soava mais leve. Mãe, estamos indo à terapia de casal. O psicólogo disse que o Rafael tem algo chamado emaranhamento emocional, que ele cresceu acreditando que precisava agradar a mãe o tempo todo para ser um bom filho. E o que ele acha disso? Perguntei. Ele concorda. Disse que agora entende que amar não é obedecer. Sorri do outro lado da linha, mesmo sem ela ver. Era a primeira vez em muito tempo que ouvi esperança na voz da minha filha. Mas o passado raramente desaparece sem deixar rastros. Uma semana depois, o telefone de Rafael começou a tocar várias vezes por dia. O nome mãe piscava na tela como um fantasma. No início ele não atendia. Depois vieram as mensagens. Longas, cheias de culpa e chantagem emocional. Seu pai está com o coração fraco por sua causa. Eu não consigo dormir sabendo que meu filho me virou as costas. Ela te colocou contra a sua família. Você vai deixar isso acontecer? Camila lia as mensagens com o coração apertado, temendo que ele cedesse. Mas, surpreendentemente, Rafael as apagava sem responder. O terapeuta disse para eu não alimentar a manipulação, explicou ele. Se eu responder, ela volta a me controlar. Mesmo assim, a cada mensagem nova, eu via o medo renascer no olhar de Camila. Era como se as palavras de Dona Clarice atravessassem o tempo e o espaço, tentando alcançar o coração que ela sempre dominou. Certa manhã, quando cheguei ao sítio, encontrei Camila sentada na cozinha com os olhos vermelhos. Ela ligou para mim, mãe, disse, segurando o telefone com força. E o que disse? Que sente minha falta, que eu destruí a relação entre ela e o filho, que eu devia convencê-lo a ir visitá-la. E o que você respondeu? Nada. Eu desliguei. Eu respirei fundo, sentindo orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Você fez certo. Às vezes o silêncio é a única resposta que uma manipuladora entende. O tempo foi passando. Rafael parecia mais presente, mais atento. Ele e Camila começaram a reorganizar a casa, a trocar móveis, a pintar paredes, a limpar o que restou das sombras. Era como se tentassem apagar as marcas físicas do caos para também curar as feridas invisíveis. Numa dessas tardes, ajudei a Camila a dobrar lençóis limpos. Ela olhou para mim e disse, quase em tom de confissão: às vezes eu sinto falta da família dele. Não da maneira como eram, mas da ideia de família.
Eu queria acreditar que ainda podíamos ser todos um só grupo. Família não é quem te prende filha, é quem te acolhe. E se um dia eles entenderem isso, talvez haja perdão. Mas algo dentro de mim dizia que Dona Clarice ainda não tinha desistido. Eu a conhecia bem demais. O tipo de mulher que confunde controle com amor e culpa com afeto. Ela não se contentaria com o silêncio. Uma noite recebi uma ligação. Era Rafael. Dona Helena, desculpe ligar tão tarde, mas acho que a senhora precisa saber. Minha respiração prendeu no ar. O que foi? Minha mãe apareceu na cidade. Está hospedada num hotel aqui perto. Disse que só quer conversar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O pressentimento que vinha crescendo no peito finalmente tomou forma. E o que você vai fazer? Perguntei. Não sei, respondeu ele. Parte de mim quer ver. A outra parte tem medo. Olhei para a janela. A lua iluminava a rua, e por um momento senti que o ar ficou mais frio. Tenha cuidado, Rafael. O arrependimento é fácil de fingir. O que não muda é o desejo de controle. Ele suspirou do outro lado da linha. Eu sei. Mas acho que ela não vai embora até conseguir o que quer. A ligação terminou e eu fiquei ali parada, ouvindo o silêncio do meu apartamento. Sabia que o sossego de Camila estava ameaçado de novo. E dessa vez talvez o confronto não fosse apenas entre mãe e sogra. Talvez fosse entre o passado e o perdão. O telefone tocou numa noite chuvosa. Eu estava em casa tomando chá e lendo um livro quando ouvi a voz hesitante do outro lado da linha. Dona Helena. É a senhora, reconheci na hora. Era Dona Clarice Nogueira. A mulher que durante meses tinha transformado a vida da minha filha em um inferno. Sou eu, sim, Clarice. O que deseja? Houve um silêncio do outro lado, o tipo de silêncio que pesa mais que qualquer palavra. Eu preciso falar com a senhora. Não por briga, não por orgulho, mas porque não sei mais o que fazer. A voz dela estava diferente. Quebrada, fraca, quase humana. Por um instante duvidei dos meus ouvidos. Pode falar, respondi controlando a curiosidade e a cautela. Eu não percebi o mal que estava fazendo. Achei que estava cuidando do meu filho, protegendo-o. Mas agora vejo que só o afastei. Ele não fala mais comigo, não responde minhas mensagens. E o pior, acho que o perdi. Eu respirei fundo. Clarice, às vezes é preciso perder para entender o que se tem. Mas o que está procurando agora, perdão ou controle? Ela engoliu seco. Perdão, disse baixo. De verdade. Ouvi outro silêncio. Eu podia ouvir o som distante da chuva batendo no telhado. Então comece pelo mais difícil, respondi. Assuma o que fez, nomeie o que destruiu, e peça perdão não a mim, mas a Camila. Do outro lado ela chorou. Era um choro contido, quase infantil. Acha que ela vai me ouvir? Não sei, disse com honestidade. Mas ninguém perdoa o que o outro não reconhece. Escreva uma carta, Clarice. Sem justificativas. Só a verdade. Ela agradeceu em voz baixa e desligou. Fiquei parada por alguns segundos olhando para o telefone, tentando entender se aquela mulher realmente havia mudado ou se era mais uma das suas jogadas emocionais. No dia seguinte contei a Camila. Ela empalideceu. Ela te ligou o que queria. Diz que quer pedir perdão. Camila riu sem humor. Perdão. Depois de tudo, às vezes o arrependimento vem tarde, mas ainda é arrependimento. Cabe a você decidir se quer ouvir. Ela ficou em silêncio olhando pela janela. Lá fora, o jardim florido que ela havia plantado depois da tempestade parecia mais vivo do que nunca. Se for verdade, eu escuto. Mas só se for ela quem der o primeiro passo. Dias depois, Rafael recebeu um envelope no correio. A letra era inconfundível. É da minha mãe, disse ele segurando o papel com cuidado. Quer que a gente leia juntos? Camila assentiu, o olhar firme, mas tenso. A carta tinha 3 páginas. As palavras eram simples, mas carregadas de dor. Eu estraguei tudo.
Transformei o amor em prisão, o cuidado em veneno. Achei que proteger meu filho era controlá-lo. E usei a Camila como alvo da minha insegurança. Peço perdão por cada lágrima, por cada palavra dura, por cada gesto de desprezo. Se eu pudesse voltar, teria feito diferente. Não espero ser perdoada agora, mas espero que algum dia possam olhar para mim sem rancor. Quando Rafael terminou de ler, o silêncio tomou conta do ambiente. Camila respirou fundo. É sincera? Perguntei. Rafael hesitou. Parece ser. Nunca vi minha mãe escrever algo assim. Camila pegou a carta, leu mais uma vez e depois guardou na gaveta. Ela pediu perdão. Eu reconheço isso, mas o perdão não apaga o que aconteceu. Ele precisa ser construído, não declarado. Durante os dias seguintes, Camila parecia mais leve. Não porque tivesse esquecido, mas porque o peso da raiva começava a se dissolver. Rafael também parecia aliviado, como se a carta fosse uma ponte entre o passado e o presente. Na semana seguinte, ele sugeriu algo. Camila, minha mãe quer nos encontrar. Em um lugar neutro. Um café na cidade. Ela ficou imóvel por alguns segundos. E você acha que é uma boa ideia? Não sei. Mas talvez seja o fim dessa guerra. Eu estava presente quando Camila me contou. E o que você vai fazer? Perguntei. Não sei, mãe. Parte de mim quer encerrar isso de vez. Outra parte tem medo de que tudo volte como antes. Então vá preparada. Perdão não significa abrir a porta novamente. Significa fechar a ferida. No dia combinado eles foram. Eu fiquei em casa, mas o coração parecia apertado dentro do peito. Olhei para o relógio a cada minuto esperando uma ligação. 2 horas se passaram até o telefone tocar. Mãe, era Camila. A voz dela soava calma, mas carregada de emoção, e então ela estava diferente. Chorou o tempo todo, disse que entende se eu nunca quiser ver, lá de novo, mas que vai respeitar. Eu não sei explicar. Eu senti pena dela. Pena ou compaixão? Perguntei. Talvez as duas coisas. Rafael também falou ao telefone. Foi difícil, dona Helena, mas acho que ela realmente entendeu. Disse que não vai mais aparecer de surpresa, que quer nos dar espaço. Espero que sim, respondi sem muita convicção. Depois que desligamos, fiquei um tempo olhando para a janela. O vento balançava as cortinas e o cheiro de chuva entrava pela casa. Senti um alívio, mas também uma inquietação. O perdão é bonito quando é verdadeiro, mas também pode ser o disfarce mais perigoso do arrependimento. E conhecendo Dona Clarice, eu sabia que só o tempo revelaria quem ela realmente era agora. Enquanto fechava as janelas da casa, pensei em uma coisa. O perdão pode curar, mas também pode abrir caminho para uma nova prova. E no fundo eu sentia que essa história ainda não tinha chegado ao fim. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Já fazia 1 mês desde a última vez que Dona Clarice encontrara Camila e Rafael naquele café da cidade. Desde então o silêncio reinava, um silêncio diferente, não tenso, mas cheio de espaços para respirar. Eu percebia que minha filha estava voltando a viver de verdade. Numa manhã de domingo ela me ligou. Mãe, vem almoçar conosco. Temos uma surpresa. A voz dela soava leve, com aquele tom de quem finalmente encontrou paz. Quando cheguei ao sítio, mal reconheci o lugar. O portão tinha sido pintado de branco, as flores no jardim estavam mais vivas e havia cheiro de bolo de laranja saindo da cozinha. Rafael apareceu com um sorriso tímido, o tipo de sorriso que pede desculpas sem precisar de palavras. Bem-vinda, Dona Helena. A casa está como a senhora queria, finalmente um lar de verdade. Eu entrei e encontrei Camila preparando a mesa. O olhar dela era sereno, os gestos tranquilos. Havia uma calma no ar que eu não via há muito tempo. Está lindo aqui, filha, disse emocionada. É porque agora a casa é só nossa mãe. De verdade. Almoçamos juntos, rindo, lembrando das histórias antigas, como se o passado finalmente tivesse encontrado seu lugar. Rafael contou que estava começando um novo emprego ajudando um amigo na fazenda vizinha, e Camila falou do pequeno negócio de doces que começava a crescer.
O som do vento e o cheiro da comida faziam tudo parecer simples. E talvez fosse isso que a felicidade realmente significava: simplicidade. Depois do almoço, sentamos na varanda tomando café. Recebemos uma nova carta, disse Camila, entregando-me um envelope. É da Dona Clarice. Abri com cuidado. Querido, sei que não mereço muito, mas quero agradecer. Obrigada por me escutarem, por me deixarem tentar mudar. Tenho seguido terapia e aprendi a ficar sozinha, sem confundir isso com abandono. Não espero voltar a fazer parte da vida de vocês, mas quero que saibam que estou tentando ser uma pessoa melhor. Fechei o envelope com um nó na garganta. Ela parece sincera, murmurei. Eu acho que sim, respondeu Camila. Mas mesmo que não seja, não importa. Eu não carrego mais raiva. Isso já é suficiente. Olhei para minha filha. Havia algo de poderoso naquela serenidade. Ela não era mais a mulher assustada que encontrei chorando na cozinha meses atrás. Era uma mulher inteira, consciente do próprio valor, e aquilo me encheu de orgulho. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Na luta, nas lágrimas, nos medos. A vida tinha me ensinado muitas coisas, mas nenhuma tão forte quanto aquela: amar é também saber colocar limites. Muitas vezes as pessoas confundem amor com obediência, cuidado com posse e perdão com esquecimento. Mas o amor verdadeiro, o amor que cura, é aquele que dá espaço para o outro respirar. Foi isso que tentei ensinar à minha filha. E talvez sem perceber, foi isso que Dona Clarice também precisou aprender da maneira mais dura possível. No final da tarde, Rafael se levantou e foi buscar algo no quarto. Voltou com uma pequena caixa de madeira. Isso é para a senhora, disse, entregando-a. Abri e vi dentro uma foto minha de Camila e dele tirada naquele mesmo jardim sorrindo. Embaixo uma frase escrita à mão: família não é quem divide o sangue, é quem fica quando tudo desaba. As lágrimas me vieram sem que eu pudesse conter. Obrigada, meu filho, disse com a voz embargada. Ele sorriu. Obrigada à senhora Dona Helena por nunca desistir da gente. Quando me despedi e entrei no carro, olhei pelo retrovisor e vi os dois abraçados na varanda, iluminados pelo entardecer. Por um instante tudo pareceu no lugar. A casa que um dia foi palco de dor agora era símbolo de recomeço. No caminho de volta, pensei em todas as mulheres que já se sentiram como eu, impotentes diante da dor de um filho, cansadas de lutar sozinhas, mas incapazes de desistir. E pensei que talvez nossa força venha justamente disso, de amar o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. O amor de mãe é assim. Não tem manual, não tem garantias. Às vezes é um grito, outras vezes é silêncio. Às vezes é abraço, outras é distância. Mas sempre é amor, um amor que protege, que ensina, que luta, e que mesmo cansado nunca desiste. Eu sei que essa história não é só minha. É de tantas mulheres que deram tudo por suas filhas, que abriram mão dos próprios sonhos para que elas pudessem ter um recomeço. É de quem entendeu que o verdadeiro amor não se mede pelo quanto a gente suporta, mas pelo quanto a gente se respeita. E se você chegou até aqui, talvez também tenha sentido isso em algum momento. Talvez já tenha sido Camila tentando reencontrar a própria voz, ou talvez já tenha sido Helena lutando por alguém que ama. De qualquer forma, essa história é um lembrete: você não está sozinho. Então, antes de ir embora, me conta. Você acredita que o amor de uma mãe pode mudar o destino de uma família? Se sim, comente sua cidade ou sua idade, para eu saber de onde vem o seu amor. E se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui a gente acredita que histórias reais têm o poder de curar. O sol já desaparecia quando cheguei em casa. Fechei os olhos por um instante e sorri. No fundo eu sabia, o amor vence mesmo que precise lutar primeiro.